Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Hoje tá especialíssimo. A gente vai começar a falar sobre um assunto que a gente tem tratado aqui há algum tempo, né? Sobre o papel da mulher na sociedade, de que forma a gente faz a diferença diante de um mundo cheio de ideologias e discursos satânicos e demoníacos, mas que o Senhor usa a vida de tanta gente, dá voz para tanta gente, para a gente poder falar aquilo que de fato tem que ser falado. A pessoa que está aqui na minha frente hoje, que eu tenho o privilégio de entrevistar, gente, ela está no contraponto hoje. Carla Secato, jornalista maravilhosa. Conheci hoje, já apaixonei. Eu também já. Me apeguei. Carlinha, obrigada pela disponibilidade, pelo privilégio de ter você aqui com a gente. E que o Senhor te use. Amém, amém. E que a gente fala daquilo que Ele quer que a gente fale. Apesar de mim. Apesar de você. Talvez eu vá te decepcionar um pouco, e ao público também, com as respostas. Porque hoje em dia eu mudei completamente a minha opinião sobre o papel da mulher na sociedade. Então na verdade, a mim você não vai decepcionar. Não vou? Então tá bom. Ou eu vou agradar, eu não sei. Eu brinco que o meu aniversário é dia 8 de março, Dia da Mulher. E Deus me permitiu nascer nesse dia porque eu sou aquela que feminista cristã não existe. Então, eu vou contra a cultura, né? E eu acho que é para isso, assim como lá no livro de Esther 4:14, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor nos levantou, não é verdade, Carlinha? Eu creio nisso. Eu fugi muito tempo do ministério, né? Desde que eu me converti há 25 anos já. Acho que Nossa, muito tempo. Então, eu tenho 47, vou fazer 47 agora em junho. Eu tenho esse chamado, né? E eu tentei trabalhar. Eu falava pro Senhor, quando eu me converti, eu quero trabalhar com jornalismo, mas pro Senhor. Aí cheguei a trabalhar numa televisão cristã. Lá eu me decepcionei demais com a direção, com as pessoas que se diziam muito espirituais e por trás das câmeras eram outra coisa. Aí eu acabei me afastando de Deus, você vê, numa TV cristã. E aí eu aprendi que eu não tenho que pedir para Deus o que eu quero que Ele faça para mim. Eu tenho que pedir para Ele o que Ele quer fazer para mim. Que lindo. E eu demorei 25 anos para aprender isso. Então você não vem de uma família de berço cristão? Minha família era a família mais herética que existe na face da Terra. A gente ia desde o candomblé pro esoterismo, por Jesus, pro espiritismo, kardecismo. Eu fui entregue para um pai de santo quando eu nasci, tomei banho de pipoca. Minha mãe tomou banho no mar com roupas para me oferecer. Depois meu pai mudou de religião, foi pro kardecismo, aí falaram que eu era médium. Então eu cresci nisso com muitas religiões diferentes. E meu pai morreu com câncer, definhando. Com 9 anos ele ficou com câncer, com 11 ele morreu. E a gente não conseguia encontrar em todas essas religiões uma saída, uma cura pro meu pai. Meu pai morreu um fiapo, né? E aí, quando ele morreu, eu falei, Deus, pra que eu tô aqui? Né? Porque ele era a paixão da minha vida. Eu fiquei muito sozinha. E eu comecei a buscar. Falei, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Pra que eu tô aqui? Porque meu pai morreu, tava só eu e ele em casa. Então, eu vi o corpo dele gelado, ele vomitou sangue na parede. Eu tinha 11 anos. Naquela época, eu não tinha celular. A gente não tinha plano de saúde. E aí, eu comecei a chamar a vizinha e tal. Peguei o corpo dele gelado. Eu falei, pai, é isso? Esse é o fim? Tipo... O amor da minha vida gelado aqui na minha frente me diz pra que eu tô aqui. E eu acho que ele tem me respondido, mas agora eu tô aprendendo pra que eu tô aqui. Agora. Coisa linda. Anos e anos depois. Mas é tão lindo te ouvir falar sobre... A gente vai para o meio, né, espiritual e a gente acha que ali... Nossa, eu tô quase na glória, né? Eu vou para uma TV que tem uma vertente cristã. Dentro da igreja eu tô protegida. Na verdade... O que eu aprendi ao longo do processo é que tem muitas pessoas enviadas de Satanás na igreja. E muitos em posições superiores para tirar os verdadeiros cristãos. Como se eles pudessem tirar a nossa salvação. Mas tem muita gente que está na igreja para atrapalhar. E eu falo isso com todas as letras. Só que eu aprendi a, apesar disso, não deixar de ser cristã, não me afastar mais de Cristo, como eu fiz uma vez. E é uma sugestão que eu quero deixar para os crentes, para os nossos irmãos que estão ouvindo a gente. Quando eu cheguei aqui na IPP, que eu nem sei mais quantos anos tem, nem existia TV,
eu fui falar com o pastor Arival porque um ex-pastor da minha igreja antiga tinha feito um negócio que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Além de roubar a igreja, traiu a esposa com a secretária na mesa na sala de ministração. Misericórdia. Tá? E eu cheguei aqui e falei, sabe qual é o problema? Eu não acredito mais em pastor, eu não acredito pro Arival. Aí ele chegou e falou assim, minha filha, você me permite falar? Eu tô falando demais. Não, é isso aí. Eu falo muito mesmo. Eu te falei que o de redireção é assim, sem roteiro, o Senhor que conduz. Então, amém. Aí ele falou, minha filha, vou falar uma coisa só pra você. Chegou uma pessoa, um homem na igreja, falou pro pastor que ia sair, porque o pastor tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, a outra pessoa tava fazendo fofoca, o outro não prestava. Aí o pastor falou, tá bom, eu deixo você sair da igreja. Só faz uma coisa, pega esse copo com água, aí encheu de água. Falou assim, dá 2 voltas na igreja por fora, ou seja, pela calçada, e volta e o copo tem que estar cheio. Aí falou, não entendeu nada, já tava bravo, querendo ir embora. Falei, tá bom, vai. Pegou o copo e deu 2 voltas. E voltou pro pastor e falou, tá aí, ó, não entendi, mas toma aí o copo com a água. Aí o pastor falou assim, é isso que você tem que fazer na igreja. Aí ele, como assim? Você tem que olhar para Jesus. A água é Jesus, o copo é Jesus. Você não tem que olhar para o pastor que vai cair, porque é homem, pode pecar e pedir perdão. Você não tem que olhar para o irmão. Você tem que olhar para Jesus. Bom, óbvio que eu vim para IPP. Voltei para IPP, enfim, e tentei voltar a me curar meu coração. Porque numa caminhada muito longa evangélica, assim como os meus irmãos devem saber, muitas pessoas te ferem. Pessoas da igreja. Então, até o momento que você descobre que só Cristo basta e que os seres humanos vão te decepcionar, a sua fé fica meio cambaleante como a minha foi durante tantos anos. E lá atrás, 25 anos atrás, quem foi a pessoa ou de que forma o Senhor te atraiu? Como é que foi o processo? Olha, eu tava vindo da Europa, que eu tinha ido morar lá sozinha, com 18 anos. Eu peguei $200, botei na bolsa e fui morar. Eu tinha um meio-irmão que morava lá e me ofereceu um quarto. Mas depois eu acabei tendo que sair desse quarto e eu me envolvi com uma pessoa, assim, mais a pessoa... Enfim. E minha mãe teve um sonho no Brasil que eu tava me relacionando com o diabo. Só pra você ter uma ideia, esse rapaz me roubou o passaporte, roubou um anel da minha bisavó, me ameaçou com arma. Eu tive que entrar com uma queixa-crime contra ele. Isso eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer. Eu acabei voltando pro Brasil, ele veio, me seguiu. E nesse tempo minha mãe se converteu no Brasil. E ela começou a orar pra mim e viu esse rapaz. E aí ela me levou na igreja. Só que eu era aquela pessoa que é totalmente preconceituosa com crente, né? Cresci numa casa com todas as religiões possíveis. E aí ela me levou na igreja, o pastor começou a pedir dinheiro, que era uma igreja pentecostal. Sara Nossa Terra. Foi lá que eu me converti, até chegar aqui. E aí eu falei, seus ladrões... Eu saí da igreja gritando, seus ladrões, gritando pela janela do carro, nunca mais eu volto aqui. Falei, mãe, você tá enganada, não sei o quê. Porque realmente é muito ruim para uma pessoa que tá indo pela primeira vez na igreja e que foi roubada, ouvir o pastor pedir dinheiro, deliberadamente. Sabe? Eu acho que por isso que eu gosto tanto da igreja presbiteriana, porque a gente precisa do dinheiro para fazer a obra, mas esse não é o tema principal da pregação. Exato. Quando eu cheguei na igreja, o tema principal da pregação era dar dinheiro para se ter próspero. Que hoje em dia eu sei que não é bem assim, né? Exato. E aí eu fui embora. Aí um grande amigo meu ficou tetraplégico. Ele caiu na piscina, comemorando, passou pra faculdade. Os pais dele são desembargadores, super bem de vida. Ele mergulhou na piscina bêbado e explodiu as vértebras. Ficou tetraplégico. Meu Deus. E aí eu tinha acabado de chegar, não tinha mais tanto contato com eles. E eu comecei a ir na casa dele, que estava tendo reunião de oração pra cura dele. Né? Domingo. Aí eu ia lá. E eu sentia tanta paz. Eu nunca tinha sentido aquela paz, sabe? Tinha aqueles cânticos, aqueles louvores maravilhosos. E aí, um dia, depois do 3º domingo, eu falei pra eles, qual a igreja que vocês vão? Eu quero ir. Vocês têm alguma igreja ou é só essa reunião aqui? Ah, temos. Qual? Sara Nossa Terra. Aí eu falei, bom, lá eu não posso voltar, porque eu xinguei todo mundo. E aí eu fui num dia... Deus é muito... A ironia... De fato, Deus é demais. É incrível. Né? Aí eu voltei no outro dia, que era praticamente pregação do Espírito Santo. E aí eu senti a presença do Espírito Santo. Eu me ajoelhei, quase caí no chão, no meio das cadeiras. E eu chorava. E aquela paz, aquele Espírito entrando na minha vida, aquele amor que eu não tinha...
vindo me abraçar. E eu falei, que amor é esse? Que é isso? E eu fiquei extasiada. E eu fui tomada pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo e pelo amor que eu não tinha. Eu experimentei amor pela primeira vez na vida. Porque eu não sou uma filha planejada, né? Minha mãe engravidou de mim quando perdeu a virgindade. Meu pai pediu para ela me tirar. Meus avós não queriam que ela casasse com ele, que ele era 22 anos mais velho, tinha 3 filhos do primeiro casamento. Então eu não fui uma criança desejada. Eu não sabia o que era o amor. Então, amém. Hoje em dia eu falo, amém, Senhor. Então que eu atrapalhe falando a verdade para as pessoas. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só que eu ainda não tive essa oportunidade de falar sobre ele mais abertamente. Até como eu estou fazendo agora. Acho que eu nunca falei tão abertamente sobre o meu processo de conversão e sobre a minha vida em si. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. De fato, você veio para atrapalhar mesmo, o inferno. Amém. Que, aliás, não quis que eu nascesse, pediu pra minha mãe me abortar. Quando eu fui nascer, eu nasci com um cordão umbilical com 2 voltas, completamente roxa, com fórceps. Aí minha mãe praticamente me deu pra minha avó. E foi a vida. Aí tive asma gravíssima eu tenho tantos testemunhos. Com 9 anos eu tava morrendo de asma sozinha em casa, sem respirar. Meu Deus. Ninguém em casa, eu ficava sozinha. E eu cheguei na janela, olhei pela janela. Olhei pro pôr do sol, pro céu. Nem sabia quem era Jesus. Falei, você quer me matar? Falei pra Deus. Olha que abusada. Nossa, Deus tem misericórdia. Eu vou morrer, você quer me matar? Deus, me salva. Me salva. Eu nunca mais tive asma na vida. Meu Deus do céu. Nunca mais. Faltavam ainda 10 anos para me converter. Então, você já era escolhida desde sempre. É uma vida de milagres, assim, de tentativas. Muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, muitas e muitas vezes. E a última, mais grave, eu cheguei a botar o pé para fora da janela e eu senti um empurrão. Sério, em um segundo eu tava da janela da varanda no sofá, assim. Não! Uma voz assim, não! E eu tomei um susto. Quantos anos você tinha? Aí eu já era convertida, estava desviada, enfim. Deus tem um plano. Que lindo. Deus tem um plano para mim, para você, para quem está assistindo a gente. E Ele vai cumprir. O que eu penso hoje em dia, e você como uma psicóloga neurocientista sabe muito bem, é que às vezes o nosso coração machucado atrapalha o processo. É verdade. E a nossa mente deturpada. Por exemplo, a minha mente é uma mente de uma pessoa, eu não mereço nada. Impostora. Eu não mereço amor. Como é que Deus me ama? Por que Jesus me ama? Eu não fiz nada para Ele me amar, porque eu tinha que fazer coisas para ser amada. Eu tinha que trabalhar, tinha que botar dinheiro em casa desde os 14 anos. Desde os 9 anos eu comecei a trabalhar em televisão, fazendo comercial. Então eu sempre tinha que ter uma função para não atrapalhar. E o amor de Deus é de graça. Então, muitas vezes, o nosso coração sujo de mágoa, eu fui abusada sexualmente, fui abandonada e sofri muitas agressões, não deixa a gente conhecer a Cristo na profundidade. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tenho coragem de falar isso. Não, isso é lindo, porque quem está ouvindo a gente deve passar por isso. Se tiver alguém em casa que tem mágoa de Jesus, fale para ele. Porque como eu vi meu pai morrer, apanhava igual muito soco na cabeça, cabelo arrancado. Fui abusada. Meu pai já estava morto. Nesse período, conseguiram uma bolsa para estudar num colégio particular, que era católico. Eu estudava em colégio público. Só 1 ano que eu consegui ficar. Depois a gente não conseguia nem pagar com a bolsa, não dava para pagar. E aí eu via Jesus na cruz, sanguentado, caído, ou a Pietà de Michelangelo, ele no colo dela, como se fosse um fraco. E eu fiquei com mágoa, eu falei assim, eu não sabia que ele tá vivo, que ele é todo poderoso, que ele é o Deus da minha vida. Eu achava ele um fraco. Eu falava assim, eu tenho que apanhar todo dia, cuidar da minha irmã mais nova, passo fome na escola, eu desmaiei de fome uma vez na escola. Não tem ninguém para me buscar, eu vou de ônibus. Era na favela a escola, era no Vidigal. E você tá aí como um coitadinho? E eu demorei para descobrir isso, porque eu falava assim, por que eu não consigo crer em Jesus? Em Deus eu cria. Mas em Jesus eu falava, não aceito isso. Era essa mágoa que eu tinha dele, eu achava que ele era fraco. Então, hoje em dia, se eu puder dar uma dica para quem tá ouvindo a gente, até que as pessoas são crentes, mas não são convertidas ainda, como eu,
Agora que eu tô me convertendo de verdade. Assim, é verdade, eu já era, mas aí... É o processo de santificação, né? Olhar o seu coração, sondar e buscar Jesus em primeiro lugar. Todo o resto vem depois. Família, dinheiro. Deus pode dar tudo. Deus me deu tudo que eu pedi, mas não era o que Ele queria. Então eu tive burnout no jornalismo. Eu tive um casamento que deu errado, porque eu casei, eu estava fora da igreja. Eu engravidei, eu não era nem casada. Eu estava afastada. Então, o que eu percebi? Eu preciso perguntar, Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Seja feita a sua vontade e que eu queira a sua vontade. Mas eu só consigo isso através de Jesus. Aí eu tive que descobrir que eu tinha mágoa de Jesus. Nossa. Que aí é cruel, amiga. Aí é duro. Aí eu chorava. Senhor, me perdoa. Eu tenho raiva de você. Porque eu achava que o Senhor era um fraco. Era um coitado. Porque na Igreja Católica, quem é forte é a Virgem Maria. Exato. A minha avó tinha uma Virgem Maria em casa. Eu rezava para ela, eu não sabia quem era Jesus. E aí, quando eu botei Jesus como prioridade na minha vida, que é o que está acontecendo agora, eu estou fazendo um jejum. Pela primeira vez, eu estou fazendo um jejum por mim. Eu sempre fiz um jejum para o trabalho, para o meu filho, para o meu casamento. Estou fazendo um jejum, sabe para quê? Para o Senhor Jesus ser o primeiro na minha vida. Meu Deus. Eu não quero mais nada. Porque se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E Ele já me deu tudo de material. Eu não preciso mais nada de material. Eu não quero mais nada, eu quero Ele. Apesar de mim. Que coisa mais linda. Carlinha, você precisa pregar? Pois é. Pois é. Nossa próxima conferência, a 4ª conferência de mulheres em Pinheiros, Carla Secato vai estar lá entre os preletores, em nome de Jesus. Senhor, amém, amém. Meu Deus do céu, não estava preparada. Nem eu. Eu brinco que o Redireção, nem eu estava preparada. Ele tem uma pegada, nem sabe, eu. assim... Quando ele nasceu lá atrás, né? No começo tinha roteiro e tal. Aí eu falei, gente, eu não quero igual, né? Eu quero ter o Nicodemos aqui e ouvir as vulnerabilidades dele, o Hernandes aqui. E assim a gente vem fazendo e tem sido lindo. E quando você fala do jejum, em dezembro, agora eu preguei domingo e eu falei, gente, eu tenho vergonha de dizer, mas eu fiz o meu primeiro jejum pra mim em dezembro agora. Tá vendo? Então você começa a falar, é boca de Deus pra dizer, amém. É isso amém. mesmo. E quantas pessoas precisam ouvir isso? Porque às vezes as pessoas olham pra gente agora, né? Ah, tá bem sucedida, convertida, não sei o que. Mas não entende essa vulnerabilidade. Você tá expondo, rasgando o coração. Né? Tô pra ajudar outras pessoas. Exato. Porque eu acho que assim como eu, outras pessoas passam pela mesma coisa e aí se culpam. Porque é o diabo. Ele sopra na nossa mente. Você não crê em Jesus de verdade. Você não é salva. O maior campo de batalha. Ontem você fez aquilo, anteontem você fez aquilo. É. E quem acusa não é Jesus, né? Claro que não. Batalha na mente é a maior batalha que a gente vai enfrentar até o nosso último dia aqui na Terra. É cruel. Ele é cruel, ele não para, né? É, ele sussurra. O dia inteiro. Porque a gente tem aquela coisa de, sou convertido, ele não me possui, mas ele fica aqui em volta. O tempo inteiro. No meu caso, é o tempo inteiro. Sugerindo, né? O tempo inteiro. Porque sabe que tem uma grande obra a ser feita, mas quem faz é Deus. Ele vai ser impedido. Exato. Mas eu preciso me curvar, me ajoelhar e pedir perdão e me arrepender. Como que o jornalismo entrou na sua vida? De uma maneira horrorosa, porque eu tinha 16 anos, eu já trabalhava na Globo, eu fazia novela, porque meu sonho era ser atriz, né? Então, acho que no fundo eu queria ser amada, né? Queria ter aquela coisa lugar. a fama, né? As pessoas acham que a fama traz amor, todo mundo te idolatra. Não adianta, se você não tem um amor interno, um amor próprio, você pode ser Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson. Não tem, tem que vir de dentro. E minha mãe não deixou eu ser atriz, de jeito nenhum. Falou, não, você vai fazer uma faculdade. Ela me inscreveu. Eu falei, mas vestibular amanhã é de quê? Ela de jornalismo. Eu falei, mas por quê? Porque você gosta de ler, você gosta de falar, você gosta de... Ela acertou, né, de certa forma. E foi assim que eu entrei no jornalismo. Eu nunca escolhi direito, sabe? Foi indo. Foi nada a ver. Tipo... Meu Deus do céu. Eu tô aqui agoniada, tendo que te lembrar que a gente tem que agradecer os parceiros. É quando tá... Que é jornalista. Eu vou contar pra ela. É quando tá... Sabe o cronômetro? Quando ele tá no 30, aí eu tenho que agradecer parceiro. Por favor, não quero te atrapalhar. Carlinhos. Eu quero agradecer os parceiros. Meu Deus do céu. E eu tô aqui agoniada pra te ouvir, tipo... Eu quero agradecer os parceiros. Se não for, eles não têm um programa.
Já já a gente agradece. Olha, Peraí. gostei dela, não obedece, é assim que eu gosto. Não, eu olho ali, os meninos dão uma olhadinha meio que de canto de olho, porque eu vou me emocionando e vou entrando na história, e daí eu esqueço. Às vezes tem programa que eu esqueço de gravar o parceiro. Então, por isso que eu tô te é muito lembrando. lindo isso. E, amiga, você me gente. perdoa, tipo, eu entrei na TV, 9 anos eu fiz meu primeiro comercial, Guaraná Brahma, nem existe mais. Meu Deus. Com 14 já tinha carteira assinada, com 16 já tava na Globo, então é a vida inteira, você me perdoa, tipo, eu fico Imagina, eu tô pensando, amando. nossa, ela tem que chamar um comercial. Adorei. Perdão. Ai, Deus. Mas aí, né, eu lembro que quando eu comecei a falar com as meninas, gente, eu quero entrevistar a Carlinha porque o papel da mulher na sociedade, que é o tema da nossa conferência, né, eu queria muito ouvi-la. Ela tem um discurso eloquente, ela tá num meio absurdo político, né, e aí a primeira pergunta que eu vou fazer, né, como é que engaja nesse meio político sendo cristã? Eu pedi demissão. Vocês entenderam a dica? Eu não quero mais. Eu tava na comunicação do Partido Novo, que é um partido que eu amo de paixão, que eu recomendo para os brasileiros votarem. Tá. É o único honesto. Se você tiver algum problema de corrupção, você é expulso do partido. A gente expulsou o dono do partido, que fundou o partido. O João Amoedo foi expulso. Então é um partido muito sério, tem pessoas muito sérias lá. Eu amo política, porque a política é a única forma de você fazer bem para muita gente ao mesmo tempo. Mudando uma lei, aí você diminui o imposto, você aumenta o emprego. Mas é um meio em que a mulher não pode ser muito mulher. Você tem que ser muito macho para aguentar. Porque você tem que ter um discurso que fale mais alto. Sabe? Não quero entrar muito nesse mérito, porque tenho amigas que trabalham na política, mas eu comecei a me sentir mal gravando vídeos falando mal do governo ou falando que precisava mudar, porque eu estou num processo de feminilização. Ah, tá. Tô virando mulher. Gente, que lindo. Com um pai morto, com uma mãe ausente, que tinha que trabalhar pra gente comer o mínimo possível. E uma mãe falando, vai depender de homem pra você ver. Com um cara que te roubou lá, né? Lá Com um fora. cara que me roubou. Minha mãe falando, vai depender de homem pra você ver. Homem não presta pra nada. Você tem que ser independente. Quem tem um, não tem nenhum. Então eu cresci pra ser um macho. E eu virei um macho. Eu no trabalho não tinha pra ninguém. Eu não tinha medo de homem, eu entrava no meio e falava mesmo, assim como na política. E fui crescendo. Jornalista tem que ser brava, né? Porque você tá na rua. Eu já fiz tiroteios, inúmeros tiroteios. Eu conto, as pessoas acham... Pra mim era normal. Eu morava no Rio, era repórter lá. Todo dia era tiroteio. E nunca permiti que um homem cuidasse de mim. Porque eu tinha medo. Minha mãe falou assim, vai depender de homem pra você ver. Então, no meu primeiro casamento, por exemplo, eu era o homem da relação. Eu ganhava muito mais. Eu que mandava na casa. Você acaba atraindo pessoas pra você... que reproduzem o que você era em casa. Exato. Um mini macho. Quando Jesus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a perceber que ser mulher é outra coisa, porque eu tinha fragilidades que não eram supridas. Então eu tinha crise de depressão. Porque eu apresentava o jornal, cuidava do meu filho pequeno, cuidava da casa, pagava as contas. Me deu uma exaustão. Exaustão. Eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando. Eu tive uma depressão profunda. Aí tive fibromialgia, Nossa. síndrome do pânico, burnout. Quando eu tive o burnout, eu pedi demissão da Record. E aí eu sentia que era o meu corpo falando assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Só que aí o meu ex-marido não deixou eu pedir demissão, porque eu sustentava a casa. Então eu tinha que trabalhar, tomava 5 calmantes antes de entrar no ar. Às vezes eu não conseguia ler as letras do painel. Comecei a cometer gafes ao vivo, porque a Record me tirou do dia a dia e me botou só aos sábados, porque eles não queriam que eu saísse, porque tinha muita audiência. Eu estava violentando a minha natureza, o meu corpo, a minha alma, a minha mente, porque eu aprendi a sobreviver. Então a minha vida era muito aqui no peito, ó, eu que faço. Jesus não tinha nem oportunidade para entrar. Então Deus começou um trabalho me mostrando, primeiro, você não é a Mulher Maravilha. Segundo, deixa alguém cuidar de você. Terceiro, cuide de si mesmo. Então eu comecei um processo de desconstrução que está acontecendo até hoje. Eu estou num segundo casamento, que é o oposto do meu primeiro. E eu tenho que conversar com meu marido e falar, amor, desculpa, é que eu não sei ser mulher. Eu não sei receber. Eu não sei. Às vezes ele vai, quer me dar alguma coisa, eu falo, não precisa. Tudo é não precisa. Ele fala, eu quero, criatura. Ou então você tem que pedir alguma coisa e você, ao invés de pedir, eu vou lá e faço. Ele fala, não, eu tô aqui pra te ajudar também. Me fala o que você precisa. E deitar no colo. Nossa. Não tinha nem colo de mãe. Eu não conseguia deitar no colo de uma pessoa. Aceitar um carinho na cabeça. Eu virei uma gladiadora.
só que sem ferramentas internas para sustentar isso. Na verdade, foi uma couraça que eu vesti para sobreviver às agressões em casa, ao abandono, andar na rua. Eu ia para a escola sozinha com 6 anos de idade. Meu Deus. 6 anos de idade. Então, foi o que eu achei para sobreviver. E quando a gente vive muito na nossa força, Deus não consegue entrar. Então, eu tô me quebrando. E aí eu oro e falo, Senhor, faz tudo de novo. Outro coração, outra mente, faz. Só que dói. Porque a gente tem que tirar as nossas defesas, a nossa... De certa forma, a gente cria uma capa, né? E aí é um exercício de sujeição mesmo. Você tem que estar ali sujeita ao que o Senhor tem para você, sem a possibilidade de saber o que vai acontecer amanhã. Não tenho a menor ideia. Eu tô completamente, pela primeira vez na vida, sem noção do que tá acontecendo com a minha... Eu não tenho noção. Eu não estou trabalhando pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, eu tenho um homem que cuida de mim. Pela primeira vez na vida, eu não preciso ser um macho. Pela primeira vez na vida, meu filho não está perto de mim, porque está estudando nos Estados Unidos com o meu ex-marido, vai voltar agora, graças a Deus. Então, eu tô sem nada, tô sem trabalho, sem meu filho, que eram as coisas principais da minha vida. O trabalho era a minha vida. E aí eu tô falando, Senhor, agora, por favor, chega, eu não aguento mais, eu quero o Senhor na minha vida, não quero mais nada. Senão, daqui eu não sei mais o que fazer. E o processo de demissão da política foi algo difícil? Foi difícil porque eu sei que eu tenho talento. E eu tenho irmãos, na fé, inclusive, como o Deltan Dallagnol, que me amam meu marido, amam a minha vida, e falam, Carla, o povo precisa de você. Então, é uma dicotomia para mim, é muito complicado. Só que, ao mesmo tempo, atualmente casada pela segunda vez, se eu começar a ir para Brasília 3 vezes por semana, e lá é um ambiente muito tóxico, o homem passou a mão nas minhas nádegas lá. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei sem ação, porque a maioria é homem. 30% só de mulheres, parece, se eu não estiver enganada. E é um ambiente que você tem que ser macho. E de novo eu vou repetir o erro do meu casamento. Porque meu atual marido falou, amor, sinceramente, eu prefiro que você não vá ser deputada federal. Provavelmente você vai ganhar, mas você vai ficar toda hora indo pra Brasília, eu não vou poder te acompanhar. Lá tá cheio de homem. Então aquela coisa, fugir do pecado. Sim. E aí, eu nem sei se eu devo contar isso aqui. Se você quiser, fique à vontade. Aqui a gente pode falar de tudo. Só se você não se sentir à vontade, tá? Mas... Eu fui numa conferência do Partido Novo, em Atibaia. A gente tem uma casa perto de Atibaia. E lá eu recebi todo o apoio para eu sair candidata. As pessoas gostam demais de mim. Eu amo o Partido Novo. Me aplaudem, gostam do meu discurso, acreditam em mim. E eu fui com esse dilema, meu Deus, eu vou ser esposa ou vou ser deputada? Vou ser esposa ou vou ser deputada? Porque na minha cabeça e no meu sentimento não dá para ser os dois. É muito difícil. E eu cheguei na nossa casa, no último dia de conferência, era um domingo, eu fiquei sexta, sábado, domingo, e eu tava na sala conversando com meu marido. E eu falei, amor, eu acho que eu não vou ser deputada federal. Aí ele olhou pra mim e falou, tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu acho que vai me separar de você. Eu acho que Deus não quer mais isso. A gente tem uma sala e uma varanda gigante, assim, gramado grande, e veio um pássaro, vieram 2, vieram 3, vieram 1000 pássaros e começaram a fazer assim, ó, um círculo na varanda. Eu falei pra ele, olha, ele falou, o que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Gente. Fazia anos que eu não via Deus se manifestando na minha vida visualmente. Eu perdi bastante do contato que eu tinha com Deus. E não parava de vir pássaros. E não é que ficou 2 minutos. Ficou uns 20 minutos, meia hora, aquela revoada de pássaros na minha varanda. Tipo, Deus falando assim, é isso, minha filha, chega. Chega. Só que para você se despir de quem você é, porque de certa forma a gente cria um personagem. Sim. Tirar o seu ego e a sua defesa e se submeter a Deus e ao marido, que eu nunca me submeti ao marido. Quando eu precisei falar, posso fazer isso? eu tô me desconstruindo ainda. Ou seja, Deus tinha outro plano para mim. Então, qual é o papel da mulher na sociedade? O papel da mulher na sociedade é ser o que Deus quer que ela seja. Amém. E o que a Bíblia diz? Que ela tem que ser o braço direito do marido, que ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, que ela tem que ser amada como Cristo ama a igreja.
É muito fácil ser submissa a um marido que te ama como Cristo amou a igreja, né? Deus é tão perfeito que nos papéis ele coloca a responsabilidade de cada um dentro do seu espaço. O problema agora eu vou sim. falar dos apoiadores. E eu tenho uma pergunta sobre maternidade que vai ser depois desse bate-papo. Bom, vamos agradecer aqui a Roy Seguros. A Roy Seguros está com Redireção desde que o Redireção começou. O pessoal da Roy Seguros tem os seus valores pautados na palavra de Deus. E a gente que está aqui precisa apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. Então, você que nos assiste, que precisa de seguro-saúde, seguro de vida, enfim, qualquer serviço nessa área, você tem que conhecer o pessoal da Roy Seguros. E diz que viu aqui no Redireção. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Arranjo do dia, Sarinha, abençoada da minha vida. Gente, a Sara esteve aqui também, dividiu a mesa comigo. A gente tem episódios gravados com a Sara. E a Sara conta o testemunho de como o Arranjo do Dia nasceu na pandemia. Então, se você precisa de assinatura floral, ela tem um ateliê de flores também no CJ Shops. Precisa de flor, você tem que conhecer o trabalho do Arranjo do Dia. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Bom, Carlinha, eu quero te fazer uma pergunta que Deixa eu só falar uma conclui coisinha. e depois eu vou falar da maternidade que me Você veio. falou que é muito bom ser submissa quando o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Só que tem muito marido que não ama a mulher Não, como e Cristo mesmo ama a assim igreja. a gente tem que ser... Pior, tem maridos que são abusadores, Exato. grosseiros, abusadores de mulheres. E eu tenho muito temor de falar desse tema. Nem vou entrar nesse tema de divórcio. Uma outra oportunidade a gente entra, mas tá faltando homem. Exato. Os homens estão fracos, acomodados, irresponsáveis. Aí eles vão falar, mas tá faltando mulher também. Mas tem muita mulher bacana. Existe uma crise na masculinidade Existe hoje. uma crise. E sabe o que eu digo? Porque eu também venho de uma história parecida com a sua, divórcio, abuso e tudo mais. O diabo ele é tão previsível que desde o Éden a crise é a mesma. Adão foi o quê? Negligente. É o que está acontecendo hoje, não mudou. Então, se a gente não levantar homens que entendam o papel deles enquanto homens na sociedade, a gente vai continuar pagando o preço da crise, da falta do líder e de mulheres que vão se levantando, principalmente quando tem filhos. Porque aí quando a gente tem filho, aí a Vira gente... uma leoa. Exato. Interessante você ter falado isso, é verdade. O problema da criação começou desde o Éden, né? A nossa queda, com Eva falando para Adão o que ele deveria fazer. Exato. E a ordem de Deus para não comer do contrário. fruto foi para Adão. O que ele estava fazendo, mongando, né? Que deixou a Eva... Não mudou, o Na diabo... verdade, você tá sendo injusta com Adão. Quando a gente fala, o marido ouve. É que às vezes a mulher fala tanto, enche tanto o saco. Eu quero, faz. Fala, tá bom, eu vou fazer. Mas não era pra fazer. Exato. Só que eu sou o pior caso, eu sou o caso perdido disso. Eu não posso dar regra de moral pra ninguém, né? Porque eu fui criada pra não obedecer a homem, né? Inclusive pra não gostar de homem, né? Um milagre eu não ter sido homossexual. Porque assim, e também fui abusada, então eu tinha pavor de homem. Então assim, Sim. eu fui criada pra ser o macho mesmo. Eu tô virando mulher, por isso que eu falei. O problema é o seguinte, às vezes a mulher não deixa o homem ser homem. E às vezes o homem não é homem mesmo. Porque Exato. aí a mãe mima demais, É isso dá aí. tudo o que quer. Eles não aprendem a caçar, né? A ser a pessoa que caça e a cuidar da mulher. Muitos, por se sentirem inferiores, bebem, aí abusam da mulher com grosseria, dos filhos. Então, na verdade, é uma sociedade doente. O homem está doente, não entende o papel dele na sociedade. A mulher está doente e sai para sobreviver, porque quando tem filho, ela fala, vou me virar.
Exato. Aí o homem não consegue mais cuidar. Aí a mulher não quer mais nem ser cuidada. Aí acaba falando, quer saber, eu vou procurar uma mulher mesmo. Então, assim, realmente, Satanás atacou a família, a masculinidade, a feminilidade. Pra que a gente se ferre, né? Caia no fundo do poço e encontre a Jesus. Porque tudo está no poder de Deus. Satanás acha que está atrapalhando, mas isso também é obra de Deus, porque a gente está caminhando para o fim. Exato. Quem é cristão sabe disso. Então é descansar no Senhor, crer no Senhor e procurar em Deus qual é o seu papel. Exato. Que é o que eu tenho feito. Jesus voltar e seguir fazendo. É o que eu tenho feito. Quando você me fala dessa Carla que tem essa couraça, que ocupa esse lugar mais masculino para sobreviver, eu aprendi recentemente que quando a gente tem uma família disfuncional, né, como é o caso da nossa, então Deus, se a gente personificasse Deus, ele enquanto homem, né, é o cara que dá a direção, disciplina, educa. O Espírito Santo é o consolo, o cuidado que deveria ser a mãe. Jesus Cristo, o irmão mais velho, o primogênito, aquele que você olha e fala assim, ó, meu espelho, né? Se a gente tem uma disfunção nessa relação humana, a gente transfere essa disfunção para a relação com Deus também, né? Então, ouvindo você falar, para sobreviver, você teve que virar essa leoa, esse leão, não é nem leoa, né? É verdade. Quando chega a maternidade, que é um negócio tão feminino, como é que foi isso para você? Eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão. E o meu filho nasceu, e ele sabe disso, não tem problema nenhum de falar. Ele tinha 2 meses de idade e eu tive uma crise nervosa. Comecei a gritar com ele como minha mãe gritava comigo. E aí eu tomei um susto, me paralisei, sentei no canto da parede e comecei a chorar. Falei, eu não vou ser agressiva com meu filho, ele não merece receber a violência que eu recebi, eu não vou transferir para ele. Eu entrei no psiquiatra e eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque não foi uma coisa assim pensada. Ele começou a gritar, toda criança grita. Eu já tinha trabalhado, eu voltei a trabalhar, ele tinha 2 meses. Meu chefe mandou eu voltar. Então eu apresentava o jornal, eu entrava 4h30 da manhã. E a criança não dorme à noite. Então eu tava virada, o peito vazava no jornal. Eu tinha que sair no intervalo e secar com o secador, porque tinha leite. E ele gritava, chorava, e eu nervosa, não sei o que. Eu falei, para de gritar! Igual minha mãe fala, cala a boca! Sei lá, uma coisa assim muito agressiva para um bebê. E eu sentei no chão, comecei a chorar. Eu falei, não vou fazer isso com meu filho. Então eu acho que a nossa tarefa, que vem de família disfuncional, é quebrar isso. Então meu filho nasceu, eu procurei ajuda psiquiátrica, porque eu falei, eu não tô bem. Porque aí os traumas lá do passado vieram. Veio tudo. E aí hoje em dia meu filho... eu criei meu filho para ser a pessoa com mais autoestima no planeta Terra, que eu tinha 0. Ele tem até demais, assim. Só Jesus. Agora eu falo, Jesus, tira um pouco. Porque aí eu me tratei, enfim, criei ele com todo o amor que eu podia, atenção, e acho que eu estraguei um pouco. E Deus ainda te manda um filho homem. E ele se acha, tipo, eu tenho que cortar as asas. Assim. Eu queria filho homem. Eu não tinha paciência com mulher. Eu falava, não, quero filho homem, que não precisa arrumar muito, põe qualquer roupa. Aí ele te manda um homem cheio de autoestima. Mas eu fiz ele ter autoestima, porque eu não queria que fosse igual a mim. Que eu me achava um horror, eu me achava um cocô mesmo, cocô. Eu me achava um horror. Era um personagem, eu era um personagem. Tirar essas capas tem Não tinha nada. Se tirasse as minhas capas, tinha um monte de cocô. Eu me achava isso. Meu Deus do céu. Por isso que eu pensei em tirar minha vida. Eu tinha 30 anos, eu acho. Primeiro lugar de audiência, com salário que eu nunca tinha tido na vida, o melhor carro na garagem, morando num duplex em Pinheiros. E eu falei assim, não era bem isso que ia me dar felicidade, nem dinheiro, nem fama. Gente, meu Deus, realmente ela precisa pregar. Aliás, você precisa escrever um livro, né? Contar teu testemunho. Preciso. Zion, laça essa mulher, pelo amor de Deus. Eles já pediram. Zion já me pediram pra pregar, já me pediram... E eu fico achando que eu não mereço, que eu não sou convertida, que eu não... E aí eu tô tirando essas vozes de Satanás da minha vida e tô me convertendo de verdade. É a batalha na mente que a gente tava falando. É a batalha na mente. Na minha mente é muito forte. Eu batalho, assim, bastante mesmo. Mas a hora que for, vai. Levantar, vai ser aquilo. Deus vai levantar e amém. Carlinha, eu queria te ouvir um pouco falar sobre essa coisa de ideologias que a gente vem, né, vivendo como quase que uma religião, né?
cultura woke, a gente teve agora o Trump assumindo a presidência e aceita que dói menos, eu não tô nem aí, tinha que ser ele mesmo. Eu falo que eu tenho, pessoalmente falando, uma queda com relação a essa coisa de ideologia, porque eu trabalho com neurociência, então eu sei que a infância é um chão que nós vamos pisar para sempre, e eu tenho muito cuidado com isso. Então, eu queria alguém que entrasse lá, independente de... E as pessoas confundem, né? Ah, porque ela gosta do Trump, ela concorda com tudo. Não, pelo amor de Deus, a gente não é alienada, né? A gente estuda a respeito. Então, você já falou um pouquinho desse nosso papel, né? De assumir o papel que Deus tem para nós enquanto mulheres. Uhum. E a família é o principal papel. Exato. No dia a dia, como é que a gente prega isso? Como é que a gente vive isso? Porque falar isso num púlpito, ok. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Como é que você tenta fazer isso no seu dia a dia? Eu parei de ouvir as minhas vozes e comecei a pedir para ouvir a voz de Deus, né? E a voz de Deus está na palavra. A Bíblia tem todas as respostas. A gente fica andando em círculos porque não lê a Bíblia. Verdade. Por exemplo, uma pessoa que está precisando de uma bênção financeira fica pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Se ele olhar para você e falar: não vou dar, porque se eu der, ele vai se afastar, ele vai trair a mulher, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele conhece a nossa alma, né? Nossa estrutura. Ele não dá nada. Ou dá. Né? Foi o que aconteceu no meu caso. Eu consegui tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria. Viajei o mundo inteiro. Cobri a Olimpíada na China. Morei, fui correspondente em Londres. Rodei a Europa inteira. Uma menina pobre como eu era. Foi um milagre o que aconteceu na minha vida. E foi a bênção depois que eu me converti. Que eu só consegui emprego quando eu botei a cara no chão e pedi para Deus me dar. Eu tenho um testemunho lindo sobre dízimo. Um dia eu dou testemunho sobre isso. Só que aí eu comecei a perceber que não era a minha vontade. Tinha que ser a vontade dele. Então o que eu posso falar para as mulheres hoje em dia? Será que você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Será mesmo? Será que você está sendo mãe de verdade? Ou você não está querendo provar alguma coisa para alguém? Porque hoje em dia você é se você trabalha. Se você não trabalha, você não é nada. E as pessoas te perguntam: o que você faz? Sempre. Você acaba de conhecer uma pessoa e fala: oi, prazer, tudo bem, Carla? O que você faz? Eu só sou dona de casa. Então, né? Eu só... Atualmente eu não estou trabalhando. Pela primeira vez na vida. É o primeiro mês que eu não trabalho na vida. E eu vou falar: eu não sei nem o que falar. Não sei. Eu tô orando. Serve? Tô orando todo dia, lendo a Bíblia no original do texto grego, o Novo Testamento, para poder saber algumas palavras que às vezes eu tinha dúvida. Tô escrevendo um livro. Ah, tá. Tipo, não faz nada. Que mais? E aí tem um preconceito com isso. É verdade. Quando, na verdade, a gente tinha que ter orgulho. Ah, eu sou a melhor esposa que eu posso tentar ser. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eu cuido deles, o que eles comem, que horas eles dormem, eu fico vigiando o celular. Sou uma excelente mulher. É quase que gabaritar lá isso é pecado falar. É verdade. Não, você tem que fazer alguma coisa. Como assim você não tem uma função? Então, assim, é ir contra a cultura mesmo, como você falou. É contra tudo que as pessoas pregam hoje em dia, né? E eu fui uma mulher independente muitos anos, então eu posso falar que isso adoece e pode até matar. Exato. Que a gente não dá conta de fazer tudo. E eu acho que isso é quase que um posicionamento necessário, sabe? A gente se posicionar mesmo, porque da mesma forma que Deus colocou no nosso coração a saudade da eternidade, que é essa falta, né, essa busca incessante, mas eu falo que a última peça desse quebra-cabeça tá lá na glória, tem outros papéis que Deus também fez para nós enquanto mulheres, que quando a gente não encaixa nele, esse vazio continua existindo. Não, e não só isso. Agora eu me lembrei, porque eu tinha falado que as pessoas buscam um lugar errado, ficam pedindo só bênção. Pode pedir bênção, tá? Eu não tô falando que é errado. Eu pedi e ele me deu tudo que eu queria. Só que você esquece que a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas de que necessita vos serão acrescentadas. Pergunta se alguém quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém quer buscar em primeiro lugar. Quer buscar em primeiro lugar a minha beleza, o dinheiro, um casamento maravilhoso, uns filhos saudáveis. E Deus fica lá em segundo plano. Exato. Quando você inverte a ordem, que foi o que eu fiz quando o meu divórcio foi muito traumático pra mim. Você ficou casada há quanto tempo? 14 anos. Nossa. Porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu leio muito a Bíblia, eu sou muito querendo seguir a Bíblia, sabe? Apesar de todos os meus deslizes, que sou humana, errei, pequei e falei com meu pai e amém. Quando eu saí do meu divórcio, eu falei: Deus, porque eu tinha feito tudo errado, né? Comecei a namorar. Em 3 meses estava morando... Não, em uma semana estava morando junto, em 3 meses estava grávida.
afastada da igreja. Sim. Tudo bem que eu conheci ele desde pequeno, então não era uma coisa assim, mas... Eu falei, eu quero fazer diferente dessa vez, Senhor, porque tudo que eu fiz deu errado. Eu tive depressão, quis me matar, casei com uma pessoa que não era que o Senhor tinha pra mim, tive um filho que não era pra ser naquela hora, tive muitos problemas na gravidez, gravíssimos. E trabalhando. Trabalhando, sempre trabalhando. E eu falei, Senhor, chega. Agora eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, porque tudo que eu fiz pode parecer que deu certo, mas dentro eu estava quebrada. Falei, não deu, Senhor, agora eu quero que o Senhor faça. E aí ele começou a fazer. E aí eu tomei um susto. Porque eu falei assim, isso eu não sei fazer. Isso eu não sei ser mulher. Não, isso eu não sei ficar sem trabalhar. Eu chorava. Falava assim, Senhor, eu quero um trabalho. Aí ele me deu o trabalho no Partido Novo. Desesperada para ser alguma coisa, porque eu achava que para ser eu tinha que trabalhar. Então, na verdade, tem que estar querendo que Deus transforme a ssua vida. Eu precisava que Ele transformasse a minha vida, porque até ali eu tinha um casamento frustrado, tinha um burnout numa profissão que eu amava, né? Depois eu descobri que eu nem amava. Ou seja, aquilo ali tinha sido o meu projeto para minha vida. Qual é o projeto de Deus para minha vida? É aqui que eu tô agora, por isso que eu tô aqui. Que demais. Deus vai te usar na obra muito. Seja feita a vontade dele, que ele tenha misericórdia da minha vida. Porque eu preciso ser transformada por dentro para ser bênção na vida dos outros. Porque é uma responsabilidade muito grande a palavra mata. O espírito vivifica, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você pode destruir uma pessoa com uma palavra errada. É verdade. Então eu preciso ainda de muita, por isso que eu tô fazendo um jejum. Você tá fazendo um jejum pelo quê, Carla? Pela minha vida espiritual. Porque eu quero que Cristo seja o primeiro na minha vida. Eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida. Eu nunca tinha feito um jejum por isso. E todas as coisas de que necessito me estão sendo acrescentadas. Eu estou vivendo isso. Eu nunca tive tanta abundância na vida. Sem precisar trabalhar. Tipo, Deus faz milagres. E quando às vezes não tem, chega do nada um trabalho. Entra um dinheiro. Ah, não precisa nem gravar não. Faz só um negócio aí. Tipo... E você tem consciência hoje, eu entendi a questão da síndrome de impostora, mas você tem consciência que você é uma voz? Muita. Você é essa? Eu não tinha. Muita. Depois que eu entrei na Jovem Pan, que eu tive uma carreira no jornalismo diário no Fala Brasil, que foi primeiro lugar de audiência, fiquei 16 anos na Record, trabalhei na Globo, na Bandeirantes. Quando eu entrei na Jovem Pan, em 2022, que eu ia sair candidata a deputada federal em 2022. Só que aí eu me separei e acabei não saindo, enfim. Foi 2022 isso mesmo. É recente. É super recente. E agora até me fugiu o que eu ia falar. Ah, sim. Em 4 meses de Jovem Pan, os meus seguidores de 300 mil passaram para 2 milhões. Falei, gente, mas que milagre aconteceu? Eu tava na TV todos os dias e tinha 300 mil seguidores. Aí todo mundo falou, porque as pessoas te escutam. E elas querem ouvir o que você tem para falar. E quando você fala, você tem credibilidade. E eu tenho muita essa questão da justiça social, do que é certo, do que não é, esse PT, esse governo horroroso, que é corroído na base. Eles só querem fazer o mal e fingem que fazem o bem para os pobres e destroem os pobres. E eu queria lutar por aquilo, falar sobre aquilo. Aí eu percebi que eu tinha uma voz. Só que para que Deus quer a minha voz? Eu quero ser uma voz para Ele. Não quero que seja no jornalismo, na política, em lugar nenhum. Quero que seja onde Ele quiser. Chega. Entendeu? Que a sua eloquência alcance... Que seja feita a vontade dEle. Se eu tenho talento, eu tenho. Ele me deu. Agora, pra quê, Senhor? Usa-me. Usa-me. Ai, que lindo. Você ainda canta? Farol que não... Que lindo, gente. Que testemunho maravilhoso. Meu Deus, a gente veio aqui pra falar de carreira, né? Falei que eu ia te decepcionar. É que a gente dá conta, a gente isso, a gente aquilo e ele... Eu falei pra você. Quebra, gente. Eu falei pra você. Eu fui a Carla que eu quis até aqui. Agora eu vou ser a Carla que Deus quer. Que eu não tenho ideia do que vai ser. E é tão estranho, porque eu sempre corria atrás do que eu queria. Batia na porta das emissoras, com o currículo embaixo do braço. eu era aquela que arrebentava a porta. Não existe não pra mim. Nas entrevistas, as maiores entrevistas que eu fiz na minha vida, com Will Smith, com presidentes, inclusive com Lula, quando eu fui repórter em Londres, ele era presidente. E aí, então, enfim, eu tive grandes oportunidades na vida, porque eu ia lá com a cara e com a coragem.
Agora eu tive que me desarmar e falar, Senhor, faça a sua vontade. Eu fico assim, faz logo, Senhor, bora! Vai, Deus, vai. Foram 47 Ele fala, anos. não, calma aí. Ó, você tem mágoa aí no seu coração. Tá vendo? Você tem mágoa aí? Bora tratar. Não, ó, você tem que perdoar. Você tem que orar pelo... Senhor, como é difícil. Eu falo que às vezes eu faço oração imprecatória, leva, pelo amor de Deus. É duro mesmo. Você fala do Lula, eu trabalhava numa multinacional, eu era executiva da área financeira, e aí fui num evento da Goldman Sachs, e o cara lá, sem estudo, e eu, tô me ralando aqui pra estudar e não sei o quê, aí eu tenho foto com ele, meu irmão usa essa figurinha pra me chantagear, eu vou soltar essa figurinha. Eu falo, você não solta, eu no ombrinho dele, assim. Mas, gente, é muito doido como Deus faz as coisas, né? Ele dá oportunidades que a gente não imagina e eu também tenho essa coisa da justiça social, do porquê não vamos fazer diferente. E aí, ainda assim, é na força do nosso braço, né? Ainda assim. O discurso da justiça, no meu caso, é para deixar que eu ainda faça do jeito que eu acho que tem que ser feito. E aí, quando a gente se submete, se sujeita, a gente fica assim, né? Não sei onde eu vou. Senhor, Nossa. tá aqui meu currículo. Ó, o currículo da Carla, Senhor Jesus, tá aqui. O Senhor usa onde Ele Senhor quiser sabe, usar. né? Ele que me deu tudo que eu pedi. Tudo que ele me deu, tudo. Meu Deus. Ele foi maravilhoso comigo, mas o que eu mais precisava era ele. Amém. E aí, Vou agradecer meu último apoiador, né? Porque a gente já tá acabando, eu sabia que ia passar. Então, você não me decepcionou, pelo contrário, eu fui surpreendida. Eu tô aqui sendo ministrada. Amém. Louvado seja Glória Deus a pela Deus. tua vida. Amém. Viu? Toda honra e toda glória. Bom, pra você ele. que nos assiste aqui, quer fazer uma reforma na tua casa sem muito quebra-quebra, sem aquela sujeira bem típica de reforma, vocês precisam conhecer a Riveste Revestimento. Riveste Revestimento tem uma técnica única, fácil e rápida de troca de azulejo, enfim, eu vou deixar vocês verem aí no vídeo como é que funciona o trabalho da Riveste Revestimento. Vá lá, diz que viu aqui também, porque, de novo, a gente precisa apoiar aqueles que apoiam a obra do Senhor. Amém. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. É isso Carlinha, mesmo. eu tô aqui assim, Senhor, muito obrigada, tá? Eu tô tendo um culto pessoal aqui, depois Glória vai a pro Deus. pessoal Amém, ali. A amém. gente já vou conversar com a Lise da organização comigo e falar, Lise, a gente vai ter trazido a Carlinha já nessa, porque ela encaixa no tema deste ano, né? O papel da mulher na sociedade. Porque a primeira a gente fez o papel da mulher no reino de Deus. A segunda, o papel da mulher na família. E agora o papel da mulher na sociedade. A gente tem muito ido para esse viés de interdenominacional, porque é outra coisa que precisa acabar, né? É. Essa briga essa idolatria à doutrina. É, Então, isso não é conversão. não. E o pastor Arival tem falado. Pregou sobre isso, eu vi. Exatamente, tem Falou sido muito lindo, bem. né? Então, eu tô vendo levantar mais uma Esther. Tô vendo, já levantou, né? O senhor já, quando ele te botou dentro da barriga da tua mãe, já tinha esse chamado, né? É verdade. E quando eu vi o tema, porque desde da antiga eu tava querendo, só que eu fico sempre fugindo, porque eu ficava sempre no trabalho em primeiro lugar, né? Mas Deus sempre me chamou para a obra, né? Quando eu me converti, eu fazia cada evangelismo. Nossa, eu fiquei convertidaça mesmo. E
Quando eu vi o tema, que é aquela passagem de Esther, fala a frase, por favor. Quem sabe não foi para um tempo como este, que o Senhor, que o Senhor vai Deus nos levantar, né? Que Deus te chamou como rainha, te colocou como rainha. Porque é Mordecai dizendo para ela, né? Que ela tinha medo de se botar ali pro rei Assuero para tentar salvar o povo dela. E aí, ele pega e questiona ela. Ela fala, não, porque como é que eu Como é vou? que é a frase exatamente? Quem sabe... Não foi para um tempo como este, que o Senhor te levantou, te exaltou a rainha. Eu nem sabia negócio de rainha. Isso aí não tem na chamada do Não, da na conferência. chamada não. A gente Quem para sabe não foi para um tempo como este. que Deus chamou. Exatamente. Essa E é aí a eu chamada. falei, é esse congresso que eu preciso ir. Porque quem sabe eu não passei por tudo isso pra, Quem sabe Deus neste te momento... deu voz. Exato, Mais de 2 milhões de seguidores. exato. Você tem uma eloquência que é dom nato dele. Você Exato. nasceu com isso, querendo ou não, né? Você fala, você prende a gente. Você não dá nem vontade de perguntar nada. Vai, Carlinha, continua falando. Sabe assim? Então, assim, quem sabe não foi para um tempo como este, né? Por isso que eu me inscrevi. Eu só tô aqui por causa disso. Foi muito engraçado, porque eu me inscrevi na conferência. Aliás, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se E eu vou te perdeu, contar como foi. se Você inscreve fez a pro ano que inscrição. vem. A Lizzy mandou assim pra mim. Amiga, Carla Secato se inscreveu na conferência. A gente tava na Offner, né? Mando pra ela oi, Carla, não sei o que, ajuda a gente a divulgar. E eu, como eu não tenho essa coisa do, é o famoso, é o não sei o que, eu falei, minha filha, lógico que manda já pra ela. Senão a gente pede pra ler, não sei o que. E ela mandou e você respondeu na hora. Sabe por quê? Porque quando eu fui abrir a mensagem, eu não sabia quem era. Eu olhei, tinha uma mensagem dela de 2022. Sem me conhecer, ela pegou o meu telefone com alguém, que eu não sei quem. E ela, posso até ler pra vocês, ela fala assim, eu tinha acabado de me divorciar e... Lizzy. Com muitos seguidores na internet, muita gente começou a falar, você é crente, se divorciou. As pessoas não têm ideia do que acontece entre 4 paredes em casa. Verdade. E que leva uma mulher crente como eu a se divorciar. Enfim. E aí, tem segredo de justiça, eu não posso nem falar. E aí, ela mandou uma mensagem de 2022, porque na minha postagem eu falo assim, gente, não me julguem, o único que pode me julgar é Deus. Eu só devo desculpas a Ele, eu sei que Ele vai me confrontar no último dia. Então, não se preocupem em me julgar, eu vou falar com meu pai. E aí eu falo, eu não tenho ido à igreja porque tá difícil pra mim. E aí ela me mandou uma mensagem sem me conhecer. Carla, tudo bem? Vi sua postagem hoje, sou Lizzy, sou da igreja. Não faça isso, Deus te ama. Volte pra igreja. Até me dá vontade de chorar. Sem eu conhecer. Ela é isso. E eu, das pessoas que eu conhecia da igreja, nenhuma me mandou mensagem. Nenhuma me mandou mensagem. E ela, uma desconhecida, me mandou. Quando ela mandou a mensagem, oi, aqui é a Lizzy, você pode divulgar? Falei, quem é? Eu olhei, tem uma mensagem dela, que mensagem é essa? Eu, caramba. Falei, eu posso fazer o que você quiser. Porque essa é cristã de verdade. E ela é isso. A Lizzy é isso. Ela é cristã de verdade. Cristão de verdade não taca pedra. Quem taca pedra são os fariseus, são os que acham que não tem pecado. É isso. E é aí que é o problema das outras denominações. Quem sou eu para tacar pedra no irmão porque o irmão fala em línguas? Se ele fala em línguas, ele tem coração em Cristo, é problema dele de Cristo. Exato. E você que taca pedra, pior do que ele que fala em línguas. Porque alguns apóstolos falaram em línguas, muitas pessoas falaram Exato. em línguas. Então as pessoas se pegam na forma e esquecem do espírito. O pastor Adival falou outro dia, tem gente que vai conhecer mais Calvino do que Jesus. Então é triste, não são convertidos. Exato. Não são convertidos. Ai de mim, que também estou me convertendo. Mas quando você já entra no... Por isso tem muita gente que não vem pra igreja. Ah, não pode beber. A minha cabeleireira falou. Falei, como assim não pode beber? Calma aí, né? Não pode se embriagar e viver embriagado para fugir dos problemas. Você tem que se embriagar do Espírito Santo. Mas Jesus bebia vinho. Jesus converteu água em vinho. E eu tenho certeza que na então eu glória vou. é o dele que nós vamos tomar. Então a minha cabeleireira foi pra igreja porque eu falei pra ela que podia tomar vinho. Tipo, olha a ignorância que as pessoas têm. Elas têm preconceito com o cristão. Ah, não, porque não pode usar saia. Gente, se a pessoa chegar na igreja com uma saia curta, ame o espírito que tá nela e ore pra Deus pra ela se converter. Exato. As pessoas só olham pra tacar pedra. Jesus não tacou pedra na mulher adúltera. E as pessoas tacam pedra o tempo inteiro. Elas são contra Jesus. Eu não consigo entender como algum cristão pode tacar pedra em alguém. André Surak, aquela prostituta que quase morreu e encontrou Jesus Cristo, se converteu na Igreja Universal. Quando ela se converteu, eu fui no lançamento de um livro dela, que aliás é maravilhoso, Morri para Viver, maravilhoso o livro, vocês devem ler.
E ela teve uma decepção na igreja, porque, enfim, dinheiro, não deram os direitos, parece, ou alguma coisa assim, eu não sei, não quero falar, nem sei se pode falar. E aí ela voltou pro pecado. Tinham pessoas na família dela que pediam para ela voltar a se prostituir. Meu Deus. Para ela ter mais dinheiro, porque ela ficou sem dinheiro. E eu continuei durante um bom tempo mandando mensagens para ela. Cristo te ama. Não esquece do que você viveu, que você viu o dia do juízo. Ela viu, ela teve em frente ao diabo e Cristo, o diabo pedindo a vida dela. Falei, Deus te abençoe. Um tempão eu fiquei fazendo isso no Instagram, até que ela me cortou e não quis mais ouvir. E tá entregue para Cristo. A semente foi plantada. Amém. Que Deus a tenha, que Deus restaure ela mais uma vez. Eu não posso querer que o irmão meu vá pro inferno. Eu falei isso recentemente numa conferência que eu fui da Ana Paula Valadão, né? E foi a coisa mais linda, a conferência. Eu falei, gente, como que pode ter crente que tá gostando do que tá acontecendo nos Valadão? A gente tem que orar para que eles voltem. Eu nem sei o que tá acontecendo, porque briga eu não entre os sigo irmãos, esses negócios de fofoca essa gospel. coisa, separação entre os irmãos. E como é algo muito público, né? Eu falei, a gente, enquanto crente, a gente precisa sentir a dor disso. E orar Exato. pela restauração da pessoa, do ministério. É isso que precisa acontecer. No fim das contas, é você e Deus. Exato. É você e Deus. Não é quantas vezes você vê a igreja. É isso. Que coisa linda. Lizzy, você tá vendo, né, minha amiga? Obrigado, Lizzy. Eu tô aqui por sua causa. Aí me chamaram pra vir na entrevista, né? Eu falei pra ela, Lizzy, eu brinco com ela porque ela é o meu extremo oposto. Ela é fleumática, então eu sou a doida ela é a da planilha que organiza tudo e tal. Aí eu falei pra ela preocupada, as inscrições, a adesão tá baixa. Eu falei, o senhor já sabe quem tem que vir pra cá pra ouvir e tal. E eu falo assim pra ela, Lizzy, você é muito mais crente do que eu. Eu brinco com ela, né? Ela é uma benção. Então, minha amiga, Deus te abençoe. Obrigado, Lizzy. Tô aqui por sua causa. Temos 40 segundos. Eu vou entregar pra Carlinha o Vivendo 209 Dias de Milagre, que é o testemunho da vida do Filipe, da minha vida, enfim. Lembrando que é da editora Ezion, então todo o lucro do livro é revertido pra missões. Só que não é pra enriquecer ninguém, não, pelo contrário. Carlinha, Deus te abençoe. Quando eu for fazer meu livro Ezion, eu quero metade pra mim, tá? Que eu não tô trabalhando. Eu preciso pagar algumas contas. Pode deixar. Ela me contou a história caminhando, entrando na TV. É de chocar, assim, o que ela passou. Não foram 209 dias, eu acho que em 24 horas você passou que muita gente não passa a vida inteira. Verdade. Então vocês têm que ler e tem que conhecer você. Obrigado, você é uma mulher de Deus. Deus te abençoe. Amém. Cumpra o plano dele na sua vida. Amém. Cumpra o plano dele na sua vida, na minha, na do operador de áudio. Que a vontade do Senhor Jesus seja feita até que ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Amém.